Fala galera, bem-vindos ao canal Multiverso. Eu sou a Cassiana, sua anfitriã, e esta é a série Memórias de um Deus Extraterrestre. No capítulo anterior, conhecemos a intrincada narrativa sobre o nascimento do semideus Gilgamesh, sua explosiva busca pelo fruto Anunnaki da imortalidade e a ousadia de Marduk ao invadir as terras do clã de Enlil. Esta é a continuação da 13ª tabuleta, baseado no livro perdido de Enki de Zechariah Sitchin. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, te inscreve no canal, esmaga esse like e assista os capítulos anteriores para ficar por dentro da história toda. É sempre um prazer ver você por aqui, aperta o cinto e vem comigo. Vem agora o relato da profecia de Gaozu a Enlil, dada em uma visão. Tratava da supremacia de Marduk, de como escolher a um homem para sobreviver a uma calamidade. Depois que Marduk se tornou Amon, desintegrou-se a realeza na segunda região. Reinaram a desordem e a confusão. Depois que Agade foi aniquilada, na primeira região reinaram a desordem e a confusão. Na primeira região, a realeza estava sumida no desconcerto. As cidades dos deuses se tornaram cidades dos homens. Unuki, Lagash, Urim, Ikeshi, Izim e lugares mais longínquos, a realeza foi mudando. Depois, Enlil, após se consultar com Anu, depositou a realeza em mãos de Nanar. Pela terceira vez se concedeu a realeza a Urim, em cujo solo continuava depositado o divino objeto brilhante celestial. Em Urim, Nanar designou como rei um pastor justo de homens. Seu nome era Ur-Nammu. Ur-Nammu estabeleceu a igualdade nas terras, pôs fim à violência e aos conflitos. Em todas as terras era abundante a prosperidade. Foi naquele tempo que durante a noite Enlil teve uma visão. Apareceu-lhe uma imagem de um homem, era brilhante e resplandecente como os céus. Aproximou-se e ficou de pé junto ao leito de Enlil. Então reconheceu Enlil a Gaozu, o de cabelos brancos. Sustentava na mão esquerda uma tabuleta de lápis lazuli. Nela estavam desenhados os céus estrelados. Os céus estavam divididos nos 12 signos das constelações. Gaozu os assinalava com a mão esquerda. Gaozu deixou de indicar o touro para assinalar o carneiro. 3 vezes repetiu o movimento. Depois, na visão sonho, Gaozu falou e disse a Enlil: o tempo justo da benevolência e da paz será seguido pela maldade e o derramamento de sangue. O carneiro de Marduk substituirá o touro de Enlil em 3 porções celestiais. Aquele que a si mesmo declarou Deus Supremo se apoderará da supremacia na terra. Por decreto da sorte acontecerá uma calamidade como nunca ocorreu. Como nos tempos do dilúvio, terá de escolher um homem justo e digno. Por ele, por sua semente, se preservará a humanidade civilizada, como pretende o Criador de tudo. Assim disse Gaozu, o emissário divino, a Enlil na visão sonho. Quando Enlil despertou da visão sonho noturna, não havia nenhuma tabuleta junto a seu leito. Era um oráculo do céu ou imaginei tudo em meu coração? Perguntou-se Enlil. Não contou a visão sonho a nenhum de seus filhos, Nanar entre eles, nem a Enlil. Entre os sacerdotes, no templo de Nibruki, Enlil inquiriu sobre sábios celestiais. Tiru, um sacerdote oracular, indicou-lhe o sumo sacerdote. Era descendente de Ibru, neto de Arbacad. Pertencia à 6ª geração de sacerdotes de Nibruki. Estavam casados com as filhas reais dos reis do Urim. Vá ao templo de Nanar no Urim, observa o templo celestial nos céus. 72 anos da terra é a soma de uma porção celestial, tomou cuidadosa nota do passo de 3 delas. Assim disse Enlil a Tiru, o sacerdote, fez-lhe contar o tempo profetizado. Enquanto Enlil refletia sobre a visão sonho e seus portentos, Marduk viajava de terra em terra. As pessoas iam falando de sua supremacia, ganhar seguidores era seu objetivo. Nas terras do Mar Superior e nas terras da fronteira de Kinendi, Nabu, o filho de Marduk, ia incitando o povo. Seu plano era apoderar-se da 4ª região. Houve batalhas entre os habitantes do oeste e os habitantes do leste. Os reis formaram hostes de guerreiros, as caravanas deixavam de viajar,
Levantaram-se as muralhas nas cidades. Está ocorrendo o que Gaozu predisse, disse Enlil a si mesmo. Enlil pôs seu olhar sobre Tiru e seus filhos, descendentes de digna linhagem. Esse é o homem a escolher, o que indicara Gaozu, disse Enlil a si mesmo. A Nanar, sem lhe revelar a visão-sonho, disse-lhe Enlil: na terra entre os dois rios, de onde veio Arbacad, estabeleça uma cidade como Urim. Será para ti e para Ningal uma morada longe de Urim. Em seu meio ergue um santuário-templo e ponha a seu cargo o príncipe sacerdote Tiru. Obedecendo às palavras de seu pai, Nanar fundou a cidade de Aram, na terra de Arcabad. Para sumo sacerdote em seu santuário-templo enviou Tiru, sua família com ele. Quando se contemplaram 2 porções celestiais das 3 profetizadas, Tiru foi a Aram. Naquele tempo, Ur-Namu, a alegria de Urim, caiu de seu carro e morreu nas terras ocidentais. Seu filho, Shuji, lhe sucedeu no trono de Urim. Shuji estava cheio de baixeza e de ânsia de batalhas. Em Nibruki, ele mesmo se ungiu supremo sacerdote. Em Unuki, procurou os gozos da vulva de Inanna. Alistou em seu exército guerreiros das terras montanhosas, que não serviam a Nanar. Com sua ajuda, invadiu as terras ocidentais e ignorou a santidade do centro de controle de missões. Na sagrada 4ª região pôs seu pé. Rei das 4 regiões declarou a si mesmo. Enlil se enfureceu pelas profanações, em que Enlil falaram sobre as invasões. Os soberanos de sua região ultrapassaram todos os limites, disse com rispidez Enki a Enlil. Marduk é a fonte de todos os problemas, replicou Enlil. Guardando para si a visão-sonho, Enlil voltou sua atenção sobre Tiru. Enlil voltou o olhar sobre Ibrum, o filho mais velho de Tiru. Ibrum era de ascendência principesca e valente, e estava familiarizado com os segredos sacerdotais. Enlil mandou Ibrum proteger os lugares sagrados e permitir a ascensão e descida dos carros. Logo que Ibrum partiu de Aram, chegou Marduk a esta cidade. Ele também tinha observado as profanações, considerava-as como as dores do parto de uma nova ordem. De Aram, nas fronteiras de Shumer, planejou seu golpe final. De Aram, situada no limite dos domínios de Ishkur, dirigiu o levantamento dos exércitos. Depois de passar 24 anos terrestres de estadia em Aram, Marduk, com lágrimas nos olhos, chamou o restante dos deuses, fossem quais fossem seus ascendentes. Confessando suas transgressões, mas insistindo em seu senhorio, lhes disse assim: ó deuses de Aram, ó grandes deuses que julgam, conheçam meus segredos. Como enrolo meu cinto, assim recordo minhas memórias. Eu sou o divino Marduk, um grande deus. Em meus domínios sou conhecido como Ra. Por meus pecados fui exilado, às montanhas fui, por muitas terras perambulei. Desde onde o sol se eleva até onde o sol se põe, fui, até as terras de Ishkur cheguei. No meio de Aram vivi durante 24 anos, em seu templo procurei um auguro. Até quando? Pedi um auguro no templo a respeito de meu senhorio. Seus dias de exílio terminaram, disse-me o oráculo no templo. Ó grandes deuses que determinam as sortes, deixem que me encaminhe a esta cidade, que estabeleça em meu templo exagio uma morada imperecível, que se instale um rei em Babili, que se reúnam em minha casa todos os deuses Anunnaki e aceitem minha aliança. Assim anunciou Marduk sua chegada aos outros deuses, confessando e apelando. Os deuses Anunnaki se inquietaram e se alarmaram pelo apelo, pela sua submissão feita por Marduk. Enlil convocou todos a uma grande assembleia para tomar conselho. Todos os líderes Anunnaki se reuniram em Nibruki. Também foram Enki e os irmãos de Marduk. Todos estavam inquietos pelos acontecimentos, todos se opunham a Marduk e a Nabu. No conselho dos grandes deuses, as acusações se desenfrearam, as recriminações enchiam a câmara. Ninguém pode impedir o que se aproxima, aceitemos a supremacia de Marduk. Somente Enki aconselhou. Se aproximar o tempo do carneiro, proibamos a Marduk, o elo céu-terra, propôs Enlil irado.
Todos, salvo Enki, concordaram em arrasar o lugar dos carros celestiais. Nergal sugeriu para isso utilizar as armas do terror. Só Enki se opôs. Da decisão, a Terra enviou palavras a Anu. Anu repetiu as palavras à Terra. O que estava destinado a ser fracassará por sua decisão destruidora. Assim falou Enki enquanto partia. Para realizar a maldade, escolheu-se Ninurta e Nergal. Vem agora o relato de como a sorte levou o destino. Como passo a passo, alguns dados em tempos já esquecidos, ocorreu a grande calamidade. Fique agora registrado e recordado para sempre. Quando se tomou a decisão de usar as armas do terror, Enlil guardava 2 segredos para si. A ninguém, antes que se tomasse a terrível decisão, revelou Enlil o segredo da visão sonho de Gaozu. A ninguém, até que se tomou a fatídica decisão, havia revelado Enlil seu conhecimento do lugar onde se ocultava o terror. Quando, a despeito de todos os protestos, o conselho permitiu o uso das armas do terror, quando Enki, zangado e muito perturbado, abandonou a câmara do conselho, em seu coração ele sorria. Somente ele sabia onde estavam ocultas as armas, assim acreditava Enki. Pois foi ele, antes que Enlil chegasse à terra, que ocultou as armas junto com Abigail em um lugar desconhecido. Enki não sabia que Abigail contara o lugar a Enlil durante seu exílio. Quando Enki se inteirou deste segundo segredo, em seu coração abrigou um desejo esperançoso, que depois de tanto tempo o terror das armas tivesse se evaporado. Não imaginava Enki que a longa estadia iria provocar uma calamidade como nunca antes se havia conhecido na Terra. E foi assim que, sem necessidade de Enki, Enlil revelou os 2 heróis, o lugar da ocultação. As 7 armas de terror estão em uma montanha, disse-lhes Enlil. Então, no interior de uma cavidade da terra, é necessário revesti-las com o terror. Depois, Enlil lhes revelou o segredo de como despertar as armas do seu sono profundo. Antes que os 2 filhos, um de Enlil e um de Enki, partissem para o lugar oculto. Enlil lhes disse palavras de advertência. Antes que se usem as armas, o lugar dos carros deve estar vazio de Anunnaki. As cidades devem ser perdoadas, as pessoas não devem perecer. Em sua nave celestial, Nergal se dirigiu ao lugar oculto. Ninurta se atrasou por causa de seu pai. Enlil desejava dizer uma palavra a seu filho a sós, revelar-lhe a ele sozinho um segredo. Falou com Ninurta da profecia de Gaozu e da escolha de Ibrum. Nergal é irrefletido. Assegura-te de que as cidades sejam perdoadas. Avise a Ibrum, disse Enlil a Ninurta. Quando Ninurta chegou no lugar das armas, Nergal já as tinha tirado da cavidade. Enquanto despertava seu do longo sono, Nergal deu um nome de trabalho a cada uma das 7. A primeira arma chamou de A que não tem rival, a segunda de Chama ardente, a terceira de A que desmorona com terror, Fundidora de montanhas, chamou a quarta, Vento que busca os limites do mundo, chamou a quinta, A que ninguém perdoa foi a sexta. A 7ª estava repleta de um monstruoso veneno, chamou-a Vaporizadora do Vivente. Com a bênção de Anu, entregaram-se as 7 a Nergal e Ninurta, para com elas causar a destruição. Quando Ninurta chegou ao lugar das armas de terror, Nergal estava pronto para destruir e aniquilar. Eu matarei o filho, aniquilarei o pai, gritava Nergal com desejo de vingança. As terras que cobiçam se desvanecerão, destruirei as cidades pecadoras. Assim Nergal anunciou furioso. Valente Nergal, destruirá ao justo com o injusto? Perguntou Ninurta a seu camarada. As instruções de Enlil são claras. Eu levarei o rumo aos objetivos selecionados. Você me seguirá pela retaguarda. A decisão dos Anunnaki me é conhecida, disse Nergal a Ninurta. Ambos esperaram o sinal de Enlil durante 7 dias e 7 noites. Como era sua intenção, quando terminou sua espera, Marduk voltou para Babili. Em presença de seus seguidores, providos com armas, declarou sua supremacia. A conta dos anos terrestres era então de 1736 anos.
Naquele dia, naquele fatídico dia, Enlil enviou o sinal a Ninurta. Ninurta partiu para o Monte Machu. Depois dele ia Nergal. O monte e a planície no coração da quarta região inspecionou Ninurta dos céus. Com o coração apertado, fez um sinal a Nergal. Fique aí, assinalou-lhe. Então Ninurta soltou dos céus a primeira arma de terror. Com um resplendor, o topo do Monte Machu se rachou. As vísceras do monte se fundiram em um instante. Sobre o lugar dos carros celestiais liberou a segunda arma. Com o resplendor de 7 sóis, as rochas da planície se tornaram uma ferida aberta. A terra tremeu e desmoronou. Os céus se obscureceram depois do resplendor. A planície dos carros se cobriu de pedras queimadas e trituradas. De todos os bosques que tinham rodeado a planície, somente 3 troncos ficaram em pé. Feito, exclamou Ninurta da nave celestial, de seu divino pássaro negro. Do controle que Marduk e Nabu tanto cobiçavam, lhes privou para sempre. Então Nergal desejou emular a Ninurta. Seu coração lhe urgia a ser o Erra, o aniquilador. Seguindo a estrada do rei, voou até o verde vale das 5 cidades. Nergal planejava no verde vale onde Nabu estava convertendo as pessoas e esmagá-lo como um pássaro enjaulado. Sobre as 5 cidades, uma atrás de outra, Erra enviou uma arma de terror dos céus. Destruiu por completo as 5 cidades do vale. Viraram desolação. Com fogo e enxofre foram arrasadas. Tudo o que ali vivia se converteu em vapor. Com as terríveis armas, as montanhas vieram abaixo. A barreira que continha as águas do mar se partiu. As águas do mar se derramaram no vale. O vale ficou alagado pelas águas. Quando as águas se derramaram sobre as cinzas da cidade, elevou-se um vapor para os céus. Feito! Gritou Erra em sua nave celeste. No coração de Nergal já não havia vingança. Inspecionando sua maligna obra, os 2 heróis ficaram confusos com o que viram. Os resplendores foram seguidos pelo obscurecimento dos céus, depois soprou a tempestade. Formando redemoinhos dentro de uma escura nuvem, um vento maligno levava a penumbra dos céus. Com o transcorrer do dia, o sol desapareceu sobre o horizonte com a escuridão. Com a noite, um pavoroso resplendor destacava suas bordas, fez desaparecer a lua. Quando chegou o amanhecer do dia seguinte, do oeste, o mar superior começou a soprar um vento de tormenta. A nuvem marrom escura se dirigiu para o oeste. Para as terras habitadas se estendeu a nuvem. Onde quer que chegasse, trazia sem misericórdia a morte de tudo o que vive. Do vale sem misericórdia, engendrada pelos resplendores, a morte foi transportada para Shumer. Ninurta e Nergal deram a voz de alarme a Enlil e Enki. Implacável, o vento maligno leva a morte a todos. Enlil e Enki transmitiram um alarme aos deuses de Shumer. Escapem, escapem, gritaram a todos. Que se disperse o povo, que o povo se oculte. Os deuses fugiram de suas cidades como pássaros assustados escaparam de seus ninhos. Os habitantes das terras caíram sob as garras do vento maligno. Inútil foi sua fuga. Silenciosa era a morte, como um fantasma atacava os campos e as cidades. Atravessava os muros mais grossos como as águas de uma grande inundação. Não havia porta que pudesse lhe manter fora, nem ferrolho que pudesse lhe impedir o passo. Aqueles que de trás de portas fechadas ocultaram-se dentro de suas casas como moscas caíram. Aqueles que fugiram às ruas, nas ruas amontoaram-se seus cadáveres. Os peitos cheios de cuspe e escarros, as bocas transbordantes de saliva e espuma. Quando o vento maligno apanhava invisível as pessoas, suas bocas se enchiam de sangue. Lentamente soprou o vento maligno sobre as terras, cruzou do oeste a leste sobre planícies e montanhas. Tudo o que vivia depois dele ficava morto e moribundo. As pessoas e o gado pereciam igualmente. As águas se envenenaram, nos campos murchou toda a vegetação. De Eridu no sul até Sipar no norte, o vento maligno arrasou o país. Babili, onde Marduk tinha declarado a supremacia, foi poupada pelo vento maligno.
E assim estava feita a grande calamidade da qual os deuses se arrependeriam. E no próximo episódio veremos como Babili, o centro eleito por Marduk, sobrevive à calamidade. E como Enki vê isso como um auguro da inevitável supremacia de Marduk. Enlil acaba refletindo sobre tudo o que viu do passado, a sorte e o destino, e aceita a supremacia de Marduk, retirando-se para terras distantes. Enki vê o passado como um guia para prever o futuro e decide tomar nota de tudo para a posteridade, convocando assim o escriba Endubissar. Então fica ligado no próximo episódio para ver como essa história termina. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de se inscrever no canal, esmagar esse like e compartilhar o conteúdo com a sua galera. Muito obrigada por assistir e até o próximo episódio.